Estamos aqui reunidos uma vez mais em Teu nome, Senhor, buscando compreender as inspirações que nos vierem para que nós possamos repassá-las e estarmos também buscando praticar, Senhor, no nosso cotidiano, os ensinos que os Espíritos em Teu nome, Senhor Deus, em nome de Teu Filho Jesus, trazem para nós. Abençoe a todas as famílias aqui representadas, tanto os encarnados quanto os desencarnados, e também, Senhor, que estejamos voltados para olhar para nós e realizarmos a nossa reforma moral no exercício, no esforço cotidiano. Assim seja. Hoje vamos iniciar aqui, iniciamos semana passada e vamos iniciar com a introdução, do livro A Imensidão dos Sentidos, do Espírito Hamed, psicografia do médium Francisco do Espírito Santo Neto. Então, introdução. A imensidão dos sentidos. Muitos de nós vivemos inconscientes da sutileza e alcance de nossos órgãos sensoriais, já que precisamos apenas de uma pequena cota de suas informações para registrarmos o mundo que nos rodeia. Os 5 sentidos humanos são a base de todas as percepções físicas, mas quando somamos a eles o 6º sentido, não só experimentamos um maior grau de consciência existencial, como também passamos a descortinar os mistérios da vida invisível. Se cada um de nós concentrasse mais a atenção em seu mundo interior, utilizando as sensações como guia ou caminho, com certeza encontraria maior sentido para a sua existência. Deus não poderia dar-lhe ao ser humano um guia mais seguro que a sua própria consciência. Isso está na questão 876 de O Livro dos Espíritos. É bem interessante Hamed falar, sobre a questão do 6º sentido, e a gente escuta falar, e nós espíritas temos uma visão de onde veio a expressão 6º sentido. Ela foi cunhada pelo Dr. Charles Richet, que foi um fisiologista, inclusive foi prêmio Nobel em fisiologia, e ele colocou essa expressão para dizer de questões de que nós estaríamos podendo perceber as vibrações da realidade, aquilo que os 5 sentidos, visão, paladar, olfato, audição, tato, não conseguem perceber. E aí, na visão espírita, esse sentido passou a ser tido como um sentido que resumiria assim, a mediunidade, mas não é mediunidade em si somente, tem a parte anímica também, aquilo que nós, enquanto almas, espíritos encarnados que somos, percebemos de forma, vamos dizer assim, extrasensorial, para além dos nossos sentidos físicos, E a consciência, quando a gente consegue se concentrar, prestar atenção no nosso mundo interior, olharmos para nós, nós então vamos ter nesse guia, seguro que Deus colocou para nós, segundo os Espíritos, colocaram para Allan Kardec, a consciência, esse guia mais seguro que Deus nos deu, E a gente na prática, na experiência de vida, a gente percebe isso, A consciência fala para a gente, diz, sobre o que está certo, o que está errado, se as nossas ações estão boas ou não. A gente, quando pensa, quando entra, num olhar
mais interno, a gente começa a perceber isso aí. Para desenvolver a mediunidade, é necessário inicialmente aprender a comunicar-se com os próprios sentimentos para, a partir daí, entrar em contato com os de outras pessoas, encarnadas ou não. O Criador guia suas criaturas, utilizando a capacidade intelectual/sensorial delas de avaliar seu reino íntimo. Analisar as faculdades mediúnicas apenas pelo aspecto intelectual é muito diferente do que vivenciá-las sensorialmente. Da mesma forma que não obtemos um real conhecimento da vida marítima, estudando-a através de um atlas geográfico, e sim mantendo estreita relação com os mares e oceanos. Aqui apresentamos o resultado de nossas experiências e reflexões sobre o fenômeno mediúnico. São os produtos do entendimento recolhidos na jornada de um caminhante. Então, quando ele fala aqui que a mediunidade ela não vai ser compreendida totalmente sem que uma pessoa a sinta, né, nós precisamos entender que os diversos livros, né, sobre mediunidade e os que no movimento espírita, vamos colocar só o brasileiro, trazem e são bem recomendados, a maior parte deles são de pesquisadores que não eram médiuns ostensivos. E como é que eles tinham sensibilidade, né, se eles não, sensorialmente, eles não viviam a mediunidade? Intuição, conexão com Deus, conexão com os espíritos superiores que os auxiliavam. Aí nós vamos ter obras muito interessantes, como por exemplo Diálogo com as Sombras, do Hermínio Corrêa de Miranda. Nós vamos ter obras que vão tratar, né, de obsessão, 30 anos de experiência que o Carlos Bernardo Loureiro, né, colocou num pequeno livro, eu chamo de um pequeno grande livro, né, que é a obsessão, seus mistérios. E aí também eu vejo, né, com José Fulano Pires, que escreveu, né, por exemplo, sobre mediunidade, né, conceituação, algo assim. E olha só como que esses pesquisadores que não eram médiuns ostensivos, né, tiveram a sensibilidade, a intuição de perceber e orientar em suas obras todo um trabalho mediúnico, toda uma visão que auxiliou muitos médiuns a se auto-orientarem, a se educarem. Então não é preciso assim ser médium para se ter essa sensibilidade, né? Mas essa sensibilidade também conota na mediunidade? Oi? Essa sensibilidade também conota na mediunidade? Boa pergunta, sim. Essa sensibilidade conota na mediunidade, a intuição, mediunidade intuitiva, inspirativa, né? Também. Não tem. Mas não a ostensiva, né? A intuição mesmo. Boa pergunta. Espero ter dado uma boa resposta. Mas tem isso sim. Os textos em estudo, selecionados carinhosa e cuidadosamente, representam nossa contribuição modesta e despretensiosa para a divulgação da codificação kardeciana, de modo particular de O Livro dos Médiuns, sendo importante ressaltar que é preciso manter os ensinos da mediunidade incólumes de qualquer tipo de banalização, crendice, distorção ou exotismo, né? Então aqui Hamed vem trazer, né, a lembrança de O Livro dos Médiuns, que os textos que ele estuda estão fundamentados, né, em O Livro dos Médiuns, principalmente, em particular, ele coloca aqui. E ele coloca uma coisa importante, né? Sendo importante ressaltar que é preciso manter
os ensinos da mediunidade incólumes, quer dizer, livres, né, de qualquer tipo de banalização, como se fosse algo vulgar, muito comum. Ser natural é uma coisa, né? Ser vulgar no sentido grosseiro é outra coisa. Lembrando que Allan Kardec fala que em O Evangelho segundo o Espiritismo, ele fala que a mediunidade é coisa grave e santa, né? Não é uma coisa para a gente tratar com desrespeito, né? Boa noite, Denise Pinto. Crendice, né? Ter aquela visão aquela visão totalmente sem raciocínio, uma fé cega, né? E crer, crer porque aquilo é, né? Então, também evitar, né? Evitar não, que é livrar a mediunidade disso, né? Distorcer a mediunidade, né? Colocar a mediunidade em um outro aspecto, que não um aspecto, né, do qual ela deve ser uma faculdade para servir de consolo, de orientação à humanidade, né? De demonstrar a imortalidade da alma, de demonstrar o fato da comunicação do mundo visível com o mundo invisível, e daí também se ter todo um processo de esclarecimento maior do ser humano sobre a sua realidade espiritual, né? E o exotismo, né? Aquelas questões bem diferenciadas, né, que se tem, uma pessoa trazer estranhamentos, né? Coisas bem estranhas, né? Esquisitas, vamos colocar assim, né? Aquilo que não condiria, né, com uma faculdade, como diz Allan Kardec, é natural, está radicado no organismo e que não precisa de coisas espalhafatosas para dizer, né, que se é médium, que está havendo ali uma comunicação de espíritos, né? Ontem na prática, né, na prática obsessiva, a gente tem um estudo, né, anterior, né? Eu repeti uma coisa que eu tinha dito em umas reuniões, né, o Raul Teixeira, por exemplo, falando que, né, havia médios que, por exemplo, incorporavam pelo nariz, né? Então, uma coisa realmente exótica, uma coisa estranha, né? O médico está à mesa e o médico está ali. Quanto mais ele fungava, parecia que mais o espírito estava, né, presente no médium, né? Teatralizando, né? Então, não, o espírito está vindo e estou eu, né? E eu vou desincorporar. Então o espírito sai pelo nariz, né? Então, isso é estranho, né? A coisa é natural, né? A gente olha Chico Xavier, a gente vê vídeos de Divaldo incorporado, como que naturalmente, né, os espíritos vêm, como que naturalmente os espíritos se vão. Não precisa fazer nada disso, não precisa balançar corpo, não precisa se agitar, a coisa é natural. Existe a materialização ectoplasma. Oi? A materialização ectoplasma saindo do nariz. Daí são os fluidos, são os espíritos. Ele é do próprio médium. É o fluido do médium. O espírito usa, né? Tem. É natural, né? Não tem esse fungar, essa coisa, né? Não tem nada disso, né? E ter cuidado com as fraudes também, né? Porque muita gente faz fraude com isso também. Não sei como, mas tem ilusionistas que colocam panos na boca, aí vai soltando aquilo e dizendo que aquilo é ectoplasma. Mas existem pesquisas outras, né, de materialização. Isso é um assunto que, se a gente for entrar, é bem polêmico. Antigamente tinha mais, né, isso. Hoje a gente não vê sessões relacionadas, né? Colocam os espíritos que, né, seguindo aí, eu discordo dessa opinião, de que isso é porque é desnecessário, que era uma questão fenomênica, mas eu vejo que se tivesse, a maioria dos grupos tivessem reuniões de materialização, claro, médiuns sérios, bem preparados, né, poderia ter bastante, como diz o professor Beato Vasconcelos, né, registrar,
né, os acontecimentos, isso poderia ter bastante evidência, né, de uma vivência, né, espiritual, né, que isso é real, né, uma evidência de que a vida espiritual ela é real, né. Mas os grupos, por exemplo, que tem, dificilmente eles fazem relatos, né, e aí também tem todos os cuidados, né, e cuidados assim bem drásticos mesmo, né, médiuns acorrentados em cadeiras, né, mulheres ficavam totalmente nuas, sendo, né, por outras mulheres revistadas, para você ver que não tinha nada, né, em orifício nenhum, boca, nada. Aí depois elas se vestiam acorrentavam elas nas cadeiras para se dizer assim, não tem fraude aqui, né? E aí fenômenos iam acontecendo. E preparação também muito profunda, né? 72 horas sem comer carne vermelha, 72 horas sem sexo, fumante não podia participar da reunião. Há históricos e relatos, né, aqui na cidade de Campos do Goytacazes, no grupo Espírita Araci, que foi o grupo que Peixotinho fundou, de que quando um fumante entrou na reunião, o Espírito Zé Grosso imediatamente, por voz direta. O que é voz direta? Sem falar pelo médium, falando como se fosse para um alto-falante, para todo mundo ouvir, falou assim: tal pessoa, por ser fumante, saia agora do recinto. Não era admitido pessoas fumantes. Se a pessoa bebesse 72 horas antes, também não era admitido na reunião. É muito rígido o processo, né? Talvez por essa rigidez toda, por essa questão, né, de uma disciplina tão árdua, que não se tem esse tipo de reunião. Talvez. Eu sou da opinião de dois espíritos, tanto o André Luiz, missionário da luz, na verdade o Instituto Alexandre, quanto o Dr. Bezerra de Menezes, pela média Ivânia Amaral Pereira, no livro A Tragédia de Santa Maria. Ambos falam o seguinte, que as experiências de materialização não se realizam no movimento espírita brasileiro porque os espíritas perderam a rigidez disciplinar, moral e física. Eles são bem duros quando falam isso. Eu concordo com isso. E nós perdemos, realmente, o movimento espírita perdeu, né, essa rigidez moral e disciplinar. Não é exigir que as pessoas se tornassem santas, mas é de viver com uma seriedade o espiritismo em suas vidas, realmente com o espiritismo fazendo parte delas, para que as pessoas, né, sigam, né, como nós devemos seguir, né, dentro do que a doutrina espírita coloca como uma boa conduta moral. E é aquela que, qual é a boa conduta moral? Aquela boa conduta moral que a gente vê Chico Xavier teve, né? Divaldo Franco teve, tiveram seus erros também, Mivone da Amaral Pereira teve, né? Gandhi teve, vamos, né, abarcar mais ainda, né? Uma Madre Teresa de Calcutá, uma Irmã Dulce tiveram, né? Vamos abarcar mais essas personalidades, né? Para a gente não ficar só preso também de que só pessoas espíritas então tiveram uma boa conduta, né? Mas vamos nós aqui, continuando. A superstição, germe de diversos equívocos de interpretação, surge quase sempre envolvendo as novas revelações, sendo a doutrina espírita, nos tempos modernos, uma renovadora mensagem a descortinar o espesso véu que encobre um intercâmbio espiritual entre as duas esferas. Pode atrair um grande fluxo de discípulos exaltados e excêntricos, pouco despertos para as verdadeiras intenções da vida maior e carentes de estudo, observação
investigação e bom senso. Na verdade, quando nos encontramos presos a antigos clichês mentais estruturados sobre convicções rígidas e fantasiosas, não conseguimos abandoná-las de imediato. A mudança nos convida a ser maleáveis, a desafiar rótulos e a não nos apegar a ideias definitivas sobre a natureza das coisas. Mas temos que estar com a mente aberta. Ter a mente aberta está constantemente investigando, pensando, observando, estudando. E quando nós estamos dentro das superstições, nós não fazemos isso, Nós temos interpretações equivocadas, Não há um estudo, não há uma observação, e a doutrina espírita ela justamente traz essa renovação de pensamento, dentro de uma estrutura filosófica, religiosa, científica, que é de estar o tempo todo pensando, observando, investigando. Com relação à ciência, não tanto que a ciência faz isso. A filosofia também busca investigar, mas eu falo nós, adeptos do Espiritismo, estarmos pensando cientificamente, filosoficamente, de forma a também pensarmos espiritualmente, e tendo esse pensar crítico sobre o que vem, o que chega até nós, não só de mensagens mediúnicas, mas também de palavras de pessoas encarnadas, que chegam até nós. O que essas pessoas estão dizendo? Quantas vezes acontece pelo fato de uma pessoa ser médium, aí a pessoa vai lá, pergunta alguma coisa, aí o médium de repente desavisado, coitado, ou sem maior estudo, diz para a pessoa assim, não, isso assim, assim. Vou tentar aqui bolar um exemplo prático, A pessoa chegou aqui no Grupo Espírito Semeadores da Paz, me encontrou aqui sentado, vem para sentar aqui e falar com você. Olha, eu estou com uma dor de cabeça terrível, estou chorosa, estou mal. E eu chegar e falar para a pessoa assim, isso aí é espiritual, isso aí você precisa desenvolver a mediunidade. Isso é um perigo. Porque primeiro a dor de cabeça pode ter várias causas, pode ser causas físicas, pode um medicamento resolver. O choro pode ser por diversos motivos. Só pode estar em depressão ou não. Só pode estar vivendo um luto que ainda não está elaborado e nem ela está entendendo aquilo. Então o ideal é se perguntar depois que a pessoa coloca, fala, Você faz acompanhamento médico, você faz acompanhamento psicológico. Porque colocar uma pessoa em tal estado para desenvolver a mediunidade é simplesmente perturbar mais ainda aquela pessoa, que vai se sentir pressionada a dar resultados. E isso, gente, é um exemplo prático que eu dei, que infelizmente é muito real, Muitos dirigentes espíritas ainda hoje agem assim. Muitos médiuns inexperientes, e às vezes até ditos experientes, agem assim. E não buscam separar o que é clínico e o que é espiritual. E acham que mediunidade vai causar desgraças ou sucesso na vida da pessoa. E a mediunidade não causa isso. A mediunidade não causa sucesso nem desgraça na vida de ninguém. A mediunidade é uma faculdade orgânica, como diz Kardec, está no organismo. E o sucesso na vida, desgraça na vida, não é questão de desenvolver ou não desenvolver a mediunidade. É a questão da postura da pessoa diante da vida. São as escolhas que a pessoa faz diante da vida. Então a gente precisa
ficar muito atento, né? Muito atento, né? Com isso. Da mesma forma, né? Converso com alguns amigos aqui presentes, alguns amigos quando falam assim, né? Fizeram a magia para mim, não sei o que. Eu sempre falo, eu não invalido, pode, o processo existe, mas assim, eu procuro deslocar muito o foco disso aí, porque a primeira defesa para isso é você não pensar sobre isso, não ficar pensando nisso, né? É você deixar isso de lado, é viver sua vida. Senão a gente fica com o pensamento voltado aqui, fizeram mal para mim, então eu mesmo estou alimentando aquele mal em mim. A gente desfoca isso. E aí aquilo não está presente mais, né? Nós temos exemplos diversos aqui dentro, de pessoas que realmente, quando se desligaram, depois foram até entender que na verdade não tinha nem sido feito dano. A gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente escuta, como a gente absorve, né? E aquilo que o que a gente faz com a informação que recebe. E o Hamed continua: é possível que muitos, ao tomarem contato com as nossas singelas anotações neste livro, percebam que estão percorrendo um caminho semelhante ao nosso. Dizemos semelhante porque entendemos que cada ser possui um jeito único de crescer, um lugar peculiar a ocupar neste mundo, e um característico poder pessoal de mapear sua própria estrada evolutiva. Para esses, acreditamos que estas análises e reflexões contribuirão com alguma luz ou entendimento no processo de aprimoramento e expansão da consciência, pelo qual todos estamos passando na escola universal. De tempos em tempos, o mundo maior espalha inspirações sementes, que são pensamentos em germe, desde que encontrem terra fértil, desabrocham em nós novas formas de ver e analisar as verdades eternas. Repentinamente, vemos com olhos renovados e compreendemos sem nada forçar. Essa germinação pode ocorrer em nossa intimidade, recapturando o senso perdido de perceber a imensidão de nossos sentidos, que exalta o encanto e a riqueza da vida dentro e fora de nós. O nosso propósito é colaborar com todos aqueles que, ao buscarem a dimensão metafísica da existência, deixam de lado as posturas rígidas e inflexíveis diante das faculdades psíquicas, encarando-as de modo natural e espontâneo e desatando-as das embalagens pré-concebidas. Gostaríamos, caro leitor, que examinasse cautelosamente os capítulos aqui reunidos como se fossem quadros ou esculturas expostos numa galeria de arte, ou mesmo que caminhasse como se estivesse num imenso corredor de espelhos, observando em cada um deles o reflexo de si mesmo, a fim de poder apreciar melhor os mais diferentes estados ou sensações da alma. Diante de tantos presságios de medo, castigo, repressão, culpa, amargura e doença que são lançados sobre os conceitos da mediunidade, sufocando e atemorizando os dotados de percepção extrasensorial, desejamos a todos eles nossos sinceros votos de muito serviço e entendimento com entusiasmo, pois acreditamos ser esta a melhor receita para os candidatos ao desenvolvimento do sexto sentido. E aqui ele fala uma verdade. Infelizmente, a maioria das pessoas, mesmo no movimento espírita, colocam mediunidade como castigo. Quem aqui já não escutou? O médium já errou muito em vida passada. Pelo amor de Deus, a mediunidade é uma faculdade natural, gente. Essa expressão do Espírito Emmanuel, que está no livro Emmanuel, o quinto da psicografia de Chico Xavier, é uma expressão um tanto infeliz da parte dele. Os médiuns são pessoas que, em geral, erraram demais em vidas passadas. Ele está responsabilizando a nós médiuns. Ele está tornando a nós médiuns verdadeiros diabos.
verdadeiras pessoas ruins que erraram tanto que agora tem que fazer o bem, querendo ou não, e a mediunidade seria uma punição praticamente. Né? Já ouvi como glorificação também. Oi? Já ouvi como glorificação também, que pessoas que são médias são como se tivesse um passaporte, né? Sim, também. Existe a exaltação também, perfeito. Existe isso aí também, né? Exaltam os médios, colocam os médios como santos, né? Os médios são pessoas em aprendizado. O que nós médios, né, passamos em nossas existências, a maioria delas são frutos das nossas escolhas aqui nessa vida mesmo. E é só ler o capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, do Evangelho segundo o Espiritismo, que nós vamos estar lá, Kardec falando, né? Muitas das nossas dificuldades são frutos da nossa incoerência no nosso agir. Não são frutos de vidas passadas. De agora e de outrora. Né? Não, ele coloca ali que os grandes, Kardec deixa bem claro, ele até esclarece, né? Grandes dores morais, perda de entes queridos, situações, né? Difíceis, grandes. Aí sim, ele diz que seriam questões de vidas anteriores, mas nem tudo, né? Senão a gente entra na mistificação, e achando que tudo é fruto de uma existência passada, né? E não é isso aí, né? Então existe a questão, né, de colocar a mediunidade, colocar esse medo, colocar como castigo, como repressão, né? Reprime, né? O médico não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Não, o médico é um ser humano normal. Ele pode fazer o que ele quiser e procurar fazer com moderação e com bom senso, agir com equilíbrio, né? O médico não pode ir a um show. Agora, qual é o ambiente do show? Que show é? Onde é? Aí cabe a quê? Cabe a mim falar? Os médicos aqui, eu encontro médico num show, né, que eu não vou. Eu vou chegar e falar, não vai. A pessoa sabe. Ela que tem que ter a responsabilidade dela de escolher os ambientes que ela vai. Sou eu que tenho que falar, não vai. Né? Agora, se a pessoa me convida, eu digo, eu não vou. Nesse tipo de ambiente eu não vou. Exemplo, Bia colocou assim, vai ter o Jorge Versilo na Praça Santíssimo Salvador. Bom, é um cantor bom. É um show com músicas, com letras interessantes. Mas eu não vou, por quê? É público, é na praça, antes vai ter show de pagode, de samba, e vai descer gente de todos os tipos de ambientes na cidade de Campos. Eu vou me resguardar na minha integridade física. Léo, você está sendo preconceituoso? Não, estou resguardando a minha integridade física. Se fosse, de repente, só ele, ou antes dele tivessem shows semelhantes ao estilo dele, talvez o ambiente pudesse ser outro, mas não vai ser. E festa no Santíssimo Salvador aqui em Campos, a gente sabe. Infelizmente, não há, não é realmente um ambiente adequado. Então, eu tenho a minha decisão, não vou. Agora, se alguém quer ir, quem sou eu para impedir? Eu sempre fui muito contra a questão de dirigentes espíritas que querem mandar na vida dos outros. Aí não, cada um escolhe o que quer. Agora também escolheu o que quer, agora arque com as consequências depois também. Vem chorar depois, fui no show lá, poxa, e aconteceu isso e isso, no ambiente ruim. Arque com suas consequências. Em frente, seja responsável. Você fez sua escolha. As consequências vêm, elas podem ser boas, podem ser ruins. Depende de você escolher. E a questão que Eric falou muito interessante, né? Da exaltação aos médios também, né? Como coloca-se os médios como deuses, né? Sexo, tudo, né? Há risco. E tem médium que infelizmente entra num processo de obsessão por fascinação que gosta disso, né? Gosta disso.
né? E como o médium é um ser humano qualquer, né? No sentido de ser comum, normal, como qualquer outra pessoa, né? Não é um ser humano diferente, iluminado, nem moralmente rebaixado, ele é uma pessoa, como qualquer outro, que ele pode falhar ou não. Exemplo clássico aí que nós temos, na nossa sociedade brasileira. O médium João de Deus. Ele era médium? Sim, ele era médium. Gente. É um psicopata? É um psicopata. Mas era médium. É médium, né? Não sei se ele perdeu ou não a mediunidade. Mas tem exames, tem algumas evidências, né, fortes de que ele realmente curou. Agora, à medida em que ele curava, tem fotos de mulheres ajoelhadas aos pés dele. Há um endeusamento. Ele era espírita? Não, espiritualista. Mas as pessoas conseguem, na maioria das vezes, fazer essa distinção. Ele não era espírita, ele era espiritualista. Então não tem nada a ver, ele não fala pelo espiritismo. Não, ele não fala. Mas está atrelado, querendo ou não. Quem orientou a mediunidade daquele homem? Chico Xavier. Que disse, não corta mais não. Faça cirurgia sem cortes. E ele estava lá. Então, assim, um médico abusou de inúmeras mulheres. Porque a mediunidade, nós precisamos entender, mediunidade não é moral. Mediunidade é neutra, ela é uma faculdade orgânica. O uso que um médium faz dela é que vai determinar se ela vai servir para o bem ou para o mal. Continuemos aqui. Essa receita, porém, não se refere a um trabalho de arrebatamento e exaltação sem controle, e sim a uma sensação de realização pessoal pelo desempenho de uma tarefa vocacional. Para tornar claro e compreensível o significado da nossa recomendação, analisemos a origem da palavra entusiasmo. Ela deriva do grego entusiasmos e quer dizer sopro divino, ou também está repleto da divindade. Compõe-se do prefixo en, movimento para dentro, e do vocábulo céu, Deus, divindade. O termo é aplicado a indivíduos ou grupos que estão sob inspiração divinamente criativa. Finalmente, esperamos que estas páginas possam satisfazer de alguma forma o anseio dos leitores, ajudando-os a harmonizar o caminho da conquista da felicidade, através da compreensão das próprias experiências mediúnicas, e rogamos ao divino autor da Boa Nova que abençoe a todos e lhes dê sua paz agora e sempre. Amém. Semana que vem vamos ver quem vai fazer o próximo estudo, né? Ou Ana Cristina, ou Beatriz. É um tema bem interessante. Vamos seguir pela letra do alfabeto. A, Ana Cristina. Depois é o B, Beatriz. O tema é bem interessante, mediunidade e religião. Eu ainda estou tentando sincronizar com o livro. Está criando romance no livro meu. A gente pode fazer, a gente pode fazer uma invertida, né, no alfabeto. Vou estar com a semana adiantada. Aí, eu faço, eu continuo fazendo. Aí, Marcos, é você, Marcos. Tem Marcos também. Tem Marcos, tem Larissa. Eu não estou conseguindo nem ver para o trabalho. Essa vez. Tá difícil vocês quererem falar, né? Na outra eu consigo, semana que vem eu não consigo. Na outra Mas, Eu ainda estou tentando entender esse livro. devagarzinho chegando lá. Então, vamos orar para a gente encerrar, né? Essa parte. Poder pode, por que não? Pode também. Um fala uma parte, outro fala outra parte. Mas a consulta já tem, o próprio livro. A pessoa já traz ali anotadinho. Pode ser por consulta, claro. Problema nenhum. Bom, vamos orar então para a gente encerrar aqui e iniciarmos, né? A segunda parte, antes, né? Depois a nossa Ana Cristina vai lhe falar aqui, né? Deus
Senhor nosso, estamos agradecidos por mais um momento de reflexões, de estudos, de compreensão ampliada, Senhor, sobre esse tema que sempre é tão palpitante na doutrina espírita: mediunidade. Tema controverso, polêmico, tema que necessita de muito estudo e que ainda é tão pouco compreendido, mesmo por mentes estudiosas. Senhor, que nós venhamos a ter as inspirações presentes em nós e que nós estejamos cada vez mais voltados na realização da nossa conduta moral, da nossa percepção própria, do nosso exercício para o autoconhecimento. Auxilie-nos, Senhor, a que façamos esse trabalho, nos abençoando a todos, encarnados e desencarnados aqui presentes e extensivamente aqueles familiares, amigos que não se encontram conosco nesse momento, nesse recinto. Assim seja.